2 Pedro, capítulo 1. Enquanto você abre o seu livro sagrado, o conceito do que é belo ou não, irmãos, está muito relacionado aos olhos de quem avalia se há beleza. Toda mãe vai achar o seu filho belo. Todo artista vai achar sua obra bela. Todo pintor vai dizer que seu quadro é bonito. Todo marido vai olhar para sua esposa e dizer que ela é bela. Se não, já sabe, né? O Leonardo disse que a Ana é a mulher mais bela da igreja, mas é aos olhos dele, que vai fazer aniversário no dia 28. Só que no dia 28 tem outra mulher mais bela, que também fará aniversário. E sem dúvida, aos meus olhos, ela é a mais bela da igreja. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 3. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo, talvez na sua tradução, pleno conhecimento, que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Senhor, abençoe a sua palavra ao nosso coração nesta noite, que através das Escrituras sejamos edificados. Assim nós pedimos no bendito nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o conhecimento de Cristo é uma dádiva para o nosso crescimento. Essa é a primeira mensagem dessa série de 7 domingos que nós vamos expor a segunda carta de Pedro. O conhecimento de Cristo é uma dádiva, é um presente, é um dom, é uma graça que Deus me dá para você, para que através do conhecimento de Cristo nós possamos crescer espiritualmente. O texto que nós lemos, Pedro aqui, ele resume a ideia de toda a sua carta, os 3 capítulos dessa segunda carta. Na primeira carta de Pedro, meus irmãos, nós falamos sobre a perseverança, sobre a graça de Deus, sobre a graça de Deus que age e nos fortalece para nos dar a esperança no meio do sofrimento. O que muda da primeira carta de Pedro, que a ênfase era no sofrimento, para essa segunda carta é a temática. Agora o tema desta carta é o conhecimento. Aqueles que perseveraram diante do sofrimento precisam manter o seu conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O autor é o mesmo, o apóstolo Pedro, no versículo 1, ele diz: eu, Simão Pedro, e ele usa 2 adjetivos para se autoqualificar, que são de uma certa forma antagônicos. Ele diz: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo. Hoje em dia, meus irmãos, ou a pessoa ela se denomina apóstolo, porque ela não é escravo, porque ela é cabeça e não é cauda. Mas Pedro tinha essa percepção de que antes de ser apóstolo, chamado, enviado, ele se tornou escravo de Cristo. Ele foi constrangido para seguir a Cristo. Então esse homem que conheceu Jesus, que ama Jesus, que agora serve Jesus, ele se denomina nada menos do que escravo, dependente completamente do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Pedro que escreve a primeira carta, o escravo de Jesus, o apóstolo de Jesus. Ele diz: escreva essa carta para vocês que compartilham de nossa fé. É o mesmo grupo dos dispersos que saíram pelas 5 regiões ali da Ásia Menor, da Galácia. Aquele grupo de cristãos que pela perseguição, eles tiveram que abandonar suas casas, deixar os seus lares e sair. O público é o mesmo, o autor é o mesmo, o que muda é a temática. E aqui o apóstolo Pedro trata de uma questão importante. Ele fala da preciosa fé, a mesma fé que habitava no coração de Pedro, que habitou no coração dos apóstolos, era a fé que habitava naqueles irmãos dispersos. É a mesma fé que habita no seu coração,
que habita também no meu coração. E ele diz que essa fé foi concedida por meio da justiça de Cristo, o nosso Deus e Salvador. Pedro começa apresentando então Jesus como Deus. Ele fala da divindade de Jesus. Ele aborda que aquele que transfere ou que inocula essa fé no nosso coração é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele se refere a Jesus Cristo como Deus, apontando para a divindade de Jesus, porque esse é um dos temas de Pedro, o conhecimento de Jesus como Deus, como Senhor. Não como filho, não como criatura, mas como Deus. E além de Deus, o próprio Jesus também é o Salvador. O verso 2, ele diz assim, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento. Então o apóstolo Pedro vai voltar à sua temática. Irmãos, nesta carta, nada mais, nada menos que 13 vezes aparece a menção da palavra conhecimento. Porque ele desejava que aqueles irmãos pudessem crescer no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Conhecimento pleno, conhecimento completo. Então, o conhecimento de Cristo é a dádiva de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente. Se eu e você queremos crescer espiritualmente, irmãos, a chave é conhecer a Jesus Cristo, é caminhar com Jesus, é amar a Jesus de todo o nosso coração. Pedro, ele também vai nessa segunda carta advertir os leitores contra os falsos mestres, contra os falsos ensinadores. A partir do capítulo 2, ele fala sobre os falsos mestres. Então, antes de classificar ou qualificar os falsos mestres, Pedro ele vai apontar para as virtudes e as características do verdadeiro cristão. Porque para você conhecer o falso, você não precisa necessariamente estudar o falso. Para você conhecer o falso, basta você estudar e conhecer profundamente o verdadeiro. Diz a cultura popular que pessoas que trabalham em bancos, lidam com dinheiro, eles não estudam as notas falsas para reconhecê-las quando elas chegam até as suas mãos. Se diz que essas pessoas estudam as notas verdadeiras, todas as características das notas verdadeiras, porque quando ele pegar uma nota falsa, ele vai imediatamente identificar que é falsa, porque faltam as características daquilo que é verdadeiro. Então o apóstolo Pedro começa, irmãos, aqui apontando características, qualidades do cristão verdadeiro, do líder verdadeiro, do mestre verdadeiro, para que a partir do capítulo 2, então, ele começa a chamar a atenção contra os falsos mestres. E os falsos mestres não era alguém que vinha de fora, não era um pregador itinerante, não era alguém que caía de paraquedas. Normalmente os falsos mestres, eles brotavam do seio da comunidade. Por isso é importante o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Conhecer o falso vai nos ajudar a seguir sempre o verdadeiro. Pedro, ele tinha a percepção de estar alerta. Ele escreve para os irmãos, estejam alerta contra os falsos, porque ele mesmo entendia essa questão de estar consciente, de não confiar demais em si mesmo, mas depender de Jesus. E olha só que curioso, irmãos, o próprio Pedro precipitou quando deveria esperar. O próprio Pedro dormiu quando deveria orar. O próprio Pedro falou demais quando deveria ouvir. Ou seja, Pedro mostrou-se um cristão corajoso, mas descuidado, displicente. Então, quando eu conheço a Jesus, quando eu cresço no conhecimento, eu não vou repetir esse comportamento do apóstolo Pedro. Ele quer que nós conheçamos a Jesus. E a pergunta que eu faço para você, meu querido amigo, irmão, você que está aqui nessa noite, você tem o desejo de conhecer Jesus profundamente? Você tem buscado conhecer a Jesus de todas as formas e de todas as maneiras? A palavra conhecimento que Pedro usa aqui na segunda carta, ela é aquele conhecimento que João 17,3 diz mais ou menos assim. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
O que é a vida eterna? É o conhecimento pleno, completo, profundo do Senhor Jesus Cristo. É esse conhecimento que Pedro está trazendo aos irmãos, para que eles pudessem então conhecer a Jesus e, em conhecendo, crescer espiritualmente, dissimular o falso e eles não serem enganados na sua vida cristã. Até o verso 11, meus irmãos, que é o texto desta noite, Pedro faz 3 declarações, e eu quero, de maneira muito rápida, caminhar nessas declarações. Afinal, os irmãos estão cansados, hoje foi um dia intenso, começamos 8 da manhã com oração, tomamos café, tivemos a escola bíblica, tivemos o almoço, muitos irmãos já voltaram para servir, então nós estamos cansados e depois vai ter janta ainda aqui, então precisamos de um tempo para a gente jantar. Primeira declaração do apóstolo Pedro, versos 1 ao verso 4. Ele diz que a vida cristã começa com a fé. Fé é a base da vida cristã. Essa fé que ele se refere ali no versículo 1, meus irmãos. Vocês compartilham da preciosa fé. A vida cristã começa com fé, irmã Miriam, mas não é qualquer fé, e nem fé em qualquer pessoa, é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todas as pessoas têm um tipo de fé, e a gente brinca que uns fé de mais e outros fé de menos, mas todos têm fé em alguma coisa, todos creem em algo, mas o que nós precisamos entender é que a vida cristã realmente começa com a fé em Jesus Cristo. Não é a fé em outra divindade, em outro Deus, em outra pessoa. É a fé em Jesus Cristo. E essa fé, segundo o apóstolo Pedro, ela está depositada em uma pessoa. A sua fé está depositada na pessoa certa. Essa pessoa não é o pastor Elias. Essa pessoa não é o pastor Franco, nem o pastor Cláudio. Essa pessoa é Jesus Cristo. Nós não depositamos nossa fé no Pedro, no João, na Maria, no Paulo. Nós não depositamos a nossa fé em ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo. Como Pedro diz, o Filho de Deus. Então Pedro começa afirmando a divindade de Jesus. A sua fé está firmada, depositada, alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Pedro repete essa ideia de Cristo como Senhor e Salvador algumas vezes aqui na carta. Veja o verso 11. Ele diz assim: assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira afirmação. Segunda, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira, capítulo 3, verso de número 2. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e que ordenou nosso Senhor e Salvador, por meio do apóstolo que lhes enviou. E a última afirmação no verso de número 18. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador? A sua fé está alicerçada, depositada em Jesus? Se não for, nós precisamos reavaliar a nossa vida espiritual. Qual que é a importância de ser Salvador? Só para os irmãos entenderem esse conceito. Salvador aqui denota livramento da mão do inimigo. Salvador traz a ideia de saúde e segurança. O médico é um salvador? Sim, porque ele salva da morte através da cura física. O general do exército pode ser um salvador? Sim, porque ele pode livrar da opressão do exército inimigo. Um governador pode ser um salvador? Pode, porque ele pode aplicar políticas públicas para o nosso bem. Então, Jesus, ele traz essa ideia de salvador, porque ele é que promove todas as graças e as bênçãos. E no final do versículo 2, ou o verso 2, Pedro apresenta 3 bens espirituais que só recebemos através de Jesus. O primeiro deles está no verso 1 ainda, é a justiça. Você só pode ser justificado dos seus pecados por meio de Jesus Cristo.
Os outros dois bens espirituais, verso 2, ele fala de graça e paz. Meus amados irmãos, ninguém pode ter justiça, graça e paz fora de Jesus Cristo. É Ele quem me justifica dos meus pecados. É a sua graça que abunda sobre a minha vida. E a verdadeira paz, a preciosa paz, a gloriosa paz, aquela paz que todo mundo busca para a sua vida, só existe na pessoa de Jesus. Então que nós possamos depositar a nossa fé na pessoa certa. Segunda afirmação aqui, essa fé envolve o poder de Deus, o verso 3. O apóstolo Pedro diz assim: com o seu poder divino, nos concede tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Poder de Deus, a autoridade de Deus. O poder de Deus é aquilo que nos leva à vida cristã. O poder de Deus que age através do Espírito Santo. O poder de Deus que traz crescimento. O poder de Deus que opera em nós. É a essência da fé. A nossa fé, ela está alicerçada na pessoa de Cristo, mas no poder de Deus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã começa com a fé salvadora, porque só Jesus pode salvar o pecador que está perdido, meus irmãos. Mas essa fé salvadora, ela é confirmada, e a partir da fé nós experimentamos o poder de Deus. Atos 1:8. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo quando ele vier sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Se você quer poder, você tem que buscar esse poder que vem do céu através do nosso Deus. E o verso 4, Pedro diz que essa fé envolve as promessas de Deus. Olha o que diz o verso 4: por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem que vocês participem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. As promessas são grandes porque elas vêm de um Deus grande. As promessas são preciosas porque o seu valor é inestimável. Se nós perdemos a palavra de Deus como base, se nós perdemos a fé em Jesus Cristo, se nós não temos o poder de Deus sobre nós, meus irmãos, nós não vamos poder acessar as promessas dele para as nossas vidas. E tudo isso aponta para a natureza do cristão. A fé na pessoa certa, o poder que vem de Deus e as promessas do Senhor. Eis que eu ouço chuva sobre o nosso telhado. A natureza determina os desejos. Guarda isso agora, meus irmãos. Anota isso aí na sua Bíblia. A natureza determina o desejo. Por que o porco gosta da lama? Porque está na sua natureza. Porque, desculpa a palavra aqui, irmãos, por que o cão volta ao seu próprio vômito? Porque está na sua natureza. Por que as ovelhas tendem a andar em rebanho e procurar bons pastos e a água fresca? Porque está na sua natureza. Então, a natureza determina o desejo. Segundo, a natureza determina o comportamento. Por que as águias voam alto? Por que os golfinhos nadam pelos oceanos? Porque está no seu comportamento. As águias têm um comportamento solitário. Alguns animais têm um comportamento de andar em bandos. Porque a natureza vai determinar o comportamento. O seu comportamento cristão está sendo determinado pela sua natureza cristã. A natureza também determina o ambiente. Os esquilos vivem nas árvores, as toupeiras vivem debaixo da terra, as trutas nadam pelos mares. Por quê? Porque a natureza também vai determinar o ambiente aonde nós vivemos. O lugar que você frequenta, os amigos que você tem, a sua vida social é determinada pela sua natureza. Se a sua natureza é mais pecaminosa do que santificada, você vai estar num ambiente que o Salmo 1 diz que a gente tem que tomar cuidado. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda
dos escarnecedores. E por fim, meus irmãos, a natureza, ela determina a nossa associação. Leão anda com quem? Com leão. Ovelha anda com quem? Com ovelha. Ovelha não anda com cabrito, com bode. Ovelha não anda com lobo mau. A natureza determina a nossa associação. Os peixes se associam com os seus peixes, formam os seus cardumes. Então, para repetir, queridos, a natureza determina o nosso desejo, a natureza determina o nosso comportamento, a natureza determina o nosso ambiente e a natureza determina as nossas associações. Qual é a natureza do meu coração que está me levando para desejos, comportamentos, ambientes e associações corretas ou indevidas para a minha vida cristã? Se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e é santo. É isso que nós temos buscado? A primeira afirmação de Pedro, então, aqui nessa carta, queridos, é que a vida cristã começa com a fé. Mas ele faz uma segunda declaração, versos de número 5 a 7. E a segunda declaração é: a fé redunda em crescimento espiritual. Você tem fé? Então você precisa crescer espiritualmente. Se eu digo que tenho fé, se eu professo que sou um crente de fé, mas eu não cresço espiritualmente, eu sou sempre imaturo, eu sou sempre bebezinho na fé, essa afirmação está com algum problema, porque a fé leva ao crescimento espiritual. Veja o verso 5, 6 e 7. Diante de tudo isso, ofereçam-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E aqui Pedro então acrescenta 7 virtudes ao crescimento espiritual, ou que descreve a maturidade espiritual. Acrescentem a fé, que é a base de tudo. Pedro diz a excelência moral. A excelência moral, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento acrescentem o domínio próprio. Ao domínio próprio acrescentem a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus, e a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele fala sobre essas virtudes, onde há vida, deve haver crescimento. O Benjamin, que está no colo da vovó aqui na frente, ele foi apresentado aqui alguns meses atrás, pequenininho, quase não tinha bochecha, quase não tinha dobrinhas. Hoje, porque ele cresceu, porque a sua natureza está programada para crescer, porque ele está recebendo alimento adequado, hoje ele é virado em bochecha. Porque está determinado ao Benjamim crescer, porque a natureza dele, a não ser que tenha alguma falha nesse processo de natureza, vai crescer. Onde há vida, há crescimento. O crescimento espiritual não é automático. O crescimento espiritual, meus irmãos, diferente do Benjamim, que se der leite, trocar a fralda e dormir, ele vai crescer normalmente. O cristão precisa buscar crescimento espiritual. Se nós não buscarmos crescimento espiritual, nós não cresceremos. Se eu não provocar o crescimento espiritual na minha vida, eu não vou crescer. É importante cooperar com Deus, ter diligência e ter disciplina espiritual. Mas vamos entrar aqui nas características de uma vida piedosa. É importante aqui, meus irmãos, que o Pedro ele não está falando de que essas qualidades ela está numa forma de escada ou de consequência. Uma vem primeiro, depois vem a outra e depois vem a outra. Associar, acrescentar aqui, significa suprir com generosidade. Desenvolvemos uma qualidade ao exercitar a outra. É quase igual ao fruto do Espírito em Gálatas. Capítulo 5, quando o apóstolo Paulo escreve sobre o fruto do Espírito. Versos 22 e versos 23. Essas qualidades crescem na vida e no relacionamento vital com Jesus Cristo. Elas vão existir ao mesmo tempo. Elas vão se desenvolver ao mesmo tempo. Uma vai ajudar a outra a se desenvolver. É quase igual a Mão Maralã, que fez 3 filhos, um atrás do outro, para um ajudar o outro a crescer, a se desenvolver, a cuidar do outro.
Pedro fala das 7 características e nós temos que entendê-las como coexistindo ao mesmo tempo, não como uma escadinha e que uma sucede à outra quando uma se completa. A primeira virtude, Pedro fala aqui de excelência, no verso 3 ele fala de excelência, ele volta aqui nesse versículo. Virtude, meus irmãos, é cumprir aquilo para o qual eu fui feito. O cristão deve glorificar a Deus, porque ele tem natureza dentro de si que leva a fazer isso. Então, ele precisa cumprir o seu propósito de vida. Virtude aponta para a excelência, cumprir aquilo pelo qual eu fui feito. Esse microfone, ele foi feito para ampliar o som, associado com toda essa parafernália que nós temos. Quando isso deixar de cumprir essa função, ele não estará fazendo aquilo para o qual foi feito. Essa cadeira que você está sentado, ela foi feita para você sentar, não para você deitar. Ela cumpre o propósito quando você se assenta nela. O cristão tem um propósito de adorar a Deus. Isso é virtude, isso é excelência, como o apóstolo Pedro diz aqui. A fé de vocês, ela deve ser acrescida à virtude ou à excelência moral. Segunda virtude, conhecimento. Refere-se à capacidade de liderar com vida e de modo adequado. Lidar com as situações da vida de modo adequado. Saber desenvolver a nossa vida diante dos problemas. Conhecimento envolve aqui agir de uma forma correta, em obediência à palavra de Deus. Nós precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos lidar com a vida de modo adequado às realidades que nós vivemos. Terceiro, domínio próprio, autocontrole. Você tem domínio próprio? Você controla os seus impulsos, controla as suas volições. Você sabe dizer não para algumas coisas que você gostaria de dizer sim. O domínio próprio aqui, meus irmãos, aponta para o atleta que se exercita, que se sacrifica, que se dedica para ganhar a corrida. O domínio próprio envolve nós sabermos aonde nós queremos chegar e nos preparar para chegar lá. Tem um irmão aqui na nossa igreja que gosta de correr. Domingo passado, não esse, o anterior, ele correu. E ele chegou em primeiro lugar na sua categoria. Só que ele não ganhou o prêmio, porque ele não tinha se inscrito. Ele estava correndo em preparação para uma outra corrida que foi hoje. Só que hoje ele chegou em terceiro ou quarto lugar. Segundo lugar, não ganhou a corrida. O atleta se prepara para ganhar a medalha. O cristão, ele usa o domínio próprio para herdar a salvação e não perder a sua fé. Quarta virtude, perseverança. Permanecer firme nas circunstâncias difíceis. Saber lidar com as pressões e com os problemas da vida. Perseverar, meus irmãos, é a gente se levantar após cada queda. Perseverar é a gente levantar e seguir em frente diante das dificuldades que a gente vive, das pressões, das lutas, das dificuldades. Nós na EBD de manhã estávamos falando sobre a dura vida dos professores que atuam no ensino fundamental e no ensino médio. Para continuar sendo professor, no ambiente que nós vivemos hoje familiar, tem que ter muita perseverança. Saber lidar com essas situações difíceis, problemas, pressões. E o cristão também passa por isso. Por isso temos que perseverar. Quinto, piedade. Piedade, no original grego, significava adorar bem, tomar decisões corretas e nobres, fazer aquilo que é certo, porque é certo. Você e eu, como cristãos, a gente é piedoso porque a gente adora a Deus. E a gente faz o que é certo porque é certo. E ponto final. Fraternidade. Quem ama Jesus também deve amar os seus irmãos. É interessante que Pedro fala de fraternidade, porque os discípulos estavam sempre em pé de guerra. Eles sempre estavam brigando. Quem é o maior? Quem vai ser o que vai substituir Jesus? Quem vai ficar no lugar número 1? Então, eles não aprenderam o amor cristão, a fraternidade. Mas Pedro agora vai escrever sobre isso. E o último, o amor. E aqui
o amor sacrificial, o amor ágape, o amor com que Cristo manifestou o seu amor por nós na cruz. O amor aqui é o amor sacrificial, aquele que me leva a me sacrificar pelo meu irmão. Então, queridos, com amor fraternal, ama-se por causa das semelhanças. Eu vou repetir, com amor fraternal, ama-se por causa das semelhanças. Mas, quando existe o amor ágape, ama-se apesar das diferenças. E é isso que nos torna diferentes como cristãos. Nós não amamos somente aqueles que são semelhantes a nós. Nós amamos principalmente aqueles que são diferentes, porque o amor ágape, ele habita em nosso coração. Então, meus amados, Pedro apresenta aqui 7 virtudes, 7 características que apontam para o crescimento espiritual. Faça uma análise da sua vida à luz dessas 7 virtudes e veja quantas delas você já está praticando na sua vida. É um parâmetro para avaliar o seu crescimento espiritual. É impossível a natureza humana caída produzir essas 7 qualidades de caráter cristão. Elas são geradas pelo Espírito de Deus. E a última observação para a gente encerrar. Verso 8 ao verso 11. Pedro fala que o crescimento espiritual traz resultados práticos. Crescimento espiritual traz resultados práticos. Verso 8 ao 11. Quanto ao mais. Quanto mais, verso 8, crescerem nessas coisas, nessas 7 virtudes que ele aqui descreveu, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais vocês crescerem nessas virtudes, mais vocês vão conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais, arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador será acompanhada de grande honra. Crescimento espiritual traz resultados práticos. De que maneira o cristão pode ter certeza de que ele está crescendo? Através de 3 parâmetros. Primeiro deles, frutos, no verso 8. Segundo, visão espiritual, verso 9, a visão correta. E terceiro, segurança, verso 10 e verso 11. Quando nós, meus irmãos, apresentamos frutos, aqueles que nos tornam semelhantes a Jesus, quando nós produzimos frutos para que o nosso testemunho possa ser mais eficaz, quando nós apresentamos frutos que nos levam a servir a Jesus, isso aponta para crescimento. Deus usa não os mais extraordinários. Deus não usa as pessoas que possuem mais habilidades ou talentos extraordinários. Deus vai usar as pessoas que são mais semelhantes a Jesus Cristo. Se você quer ser usado, produza frutos que vão tornar você parecido com Jesus. Visão, versículo 9. O que não é salvo está em trevas. Ele não tem visão espiritual, visão do reino de Deus. João 3,3, o Nicodemos que estava espiritualmente perdido, não conhecia ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos, irmãos, desenvolver a visão e enxergar o que Deus quer nos mostrar. E o que Deus está nos mostrando? O mundo que está perdido. Pior coisa que existe é uma igreja cega para aquilo que Deus quer mostrar, um mundo perdido. Pior coisa é uma igreja que não enxerga aqueles que estão perecendo sem Cristo. Vocês estão praticamente cegos,
vendo apenas o que está perto, olhando apenas para o nosso umbigo, para o nosso interior, e nós não olhamos para fora, para aqueles que estão sem Jesus. Irmãos, a vida é curta demais, as necessidades do mundo são grandes demais para o povo de Deus ficar andando de olhos fechados. Vamos abrir a nossa visão. E o último, segurança. O cristão tem a sua segurança na salvação. A salvação não é a evidência, ou evidenciada pela fé. A salvação é evidenciada pelo progresso da fé. Nós sabemos se a pessoa é salva não porque ela professa, porque ela diz que tem fé, porque todo mundo diz que tem fé, mas a salvação é evidenciada pelo progresso que eu faço na minha fé, é pelo caráter que eu desenvolvo, é pela minha conduta espiritual e pelo meu crescimento. E eu termino com essa frase: uma vez salvo, não há espaço para a imaturidade espiritual ou para o comodismo na fé cristã. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro nos apresenta o caminho da fé. Ele apresenta essas 3 reflexões para a nossa vida nesta noite. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui na sua presença nesta noite, diante da sua palavra. Ela nos desafia nesta noite a buscar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento que começa com a fé na pessoa de Jesus. Esse conhecimento que nos leva a desenvolver características, atributos de piedade que apontam para esse crescimento. E essa fé nos dá segurança para a eternidade, porque nós estamos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Abençoa os meus irmãos, guarda o nosso coração. Assim nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus.